He fed them spiritual food. Ele os alimentou com comida espiritual. And he began to teach them. E ele começou então a ensiná-los. And, as he was teaching, and he's totally engaged in his teaching, Então, à medida que ele começa a ensinar e ele está totalmente envolvido no seu ensino, the sun is moving across the sky. o sol está se movendo no céu And now it's getting pretty late. e agora já está ficando meio tarde. And the disciples are just watching the sun. E os discípulos estão observando o movimento do sol And they're waiting for Jesus to stop. e eles estão esperando Jesus parar de falar. But it becomes pretty evident to them that he's not going to stop. Mas fica evidente logo para eles que Jesus não vai parar. So finally, they come to him. Então, finalmente, eles chegam até Jesus. In verse 35, No verso 35, this is a desolate place, they say to him. eles falam para ele, esse é um lugar deserto. Well, of course it is. That's why he brought them there. É claro que é um lugar deserto, foi Jesus que levou eles para um lugar deserto. He knew that. Ele sabia disso. The hour is now late. E já é tarde. It's late in the daytime. Já é tarde no horário do dia. Probably between 4 and 5 o'clock in the afternoon, moving toward dinner time. Provavelmente entre 4 e 5 da tarde, já chegando próximo do horário da janta. And the idea is all these people have to go somewhere to get food because we got 5,000 men. E o que eles dizem então é, esse pessoal tem que ir a algum lugar comprar comida, porque Vai. nós temos 5.000 pessoas. 5,000 men. São 5.000 homens. Now, whenever the men went, wherever the men went, the women usually went too. Mas o que nós sabemos é que aonde os homens iam, mulheres também iam. So there's 10,000 men and women. Most were Então, married. se você tem 5.000 homens, provavelmente você tem 10.000 homens e mulheres. Now, wherever the men and women went, the husbands and wives, mothers and fathers, the children went. Mas onde o pai e a mãe, marido e esposa forem, os filhos também iam. 2 children per family? Talvez 2 crianças por família. Perhaps a low number. Talvez é um número meio pequeno, mas But put it all together, you've got something like 20,000 people. se você acrescentar, juntar tudo isso, você tem cerca de 20.000 pessoas. Jesus made an impact. Jesus fazia um impacto muito grande. And they're all going to get hungry. E todos eles vão estar famintos. And the disciples are thinking, we can't feed these people. E os discípulos estão dizendo assim, nós não So- vamos conseguir alimentar essa multidão toda. Send them away. Então, mande-os embora. Verse 37. Verso 37, But he answered them, ele, porém, respondeu, you give them something to eat. vocês mesmos lhes deem algo para comer. Now, if you look in Matthew, he said to them, you give them something to eat. Se você olhar em Mateus, você vai ver que Jesus If you- disse, vocês mesmos alimentem If eles. you look in Luke, he said to them, you give them something Se to você eat. olhar em Lucas, você vai ver a mesma coisa, vocês alimentem eles. If you read John's gospel, John gives a more comprehensive description. Se você for ao Evangelho de João, João parece que dá uma descrição um pouco mais completa. He turned to Philip, Ele se virou para Filipe and he said to Philip, e ele disse para Filipe, what are we going to do? o que é que nós vamos fazer? It's the only time he asked for advice. Foi a única vez que Jesus pediu por ajuda. But John also says he knew what he was going to do. Mas João também completa dizendo, ele sabia o que ele ia fazer. His question was a test. Na verdade, a sua pergunta era um teste. And Philip answered them a bit sarcastically, as did the disciples here. E Filipe respondeu com certo sarcasmo, como os discípulos responderam aqui. Give them something to eat. Dê-lhes vocês algo para comer. And they said to him, E eles lhe disseram, still in verse 37, ainda no verso 37, shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give it to them to eat? nós devemos ir gastar 200 denários para comprar pão e lhes dar de comer. That was 8 months of the average man's wages. Isso acumularia mais ou menos
8 meses do salário de um homem. We haven't eaten. Nós não comemos tão pouco. We have enough money for us, but we can't feed 20,000 of our newest friends. Nós não comemos, mas nós provavelmente temos dinheiro para nossa comida, mas não temos dinheiro para 20 mil amigos. And look what Jesus says. E responde o que Jesus lhes disse. How many loaves do you have? Perdão, Jesus então, repara o que Go ele and respondeu. see. Ele falou assim, And he said quantos it- pães vocês têm? Vão e observem. He said it just like that. E ele falou exatamente isso. No room for debate, Não tinha nenhum no room espaço for para discussion. discussão. It was just a specific, focused command. Find out how much you have now. Ele simplesmente disse, descubram quantos pães vocês têm. Now this raises a question. Agora isso traz uma pergunta. Why did Jesus send his men to find out how much food they had when they already knew they couldn't feed 5,000? Agora, essa ordem de Jesus, verifiquem, traz à tona essa pergunta. Por que Jesus enviou seus discípulos para descobrir quanta comida eles tinham, quando ele sabia que essa comida não seria suficiente para alimentar os 5.000? It doesn't make sense. Não faz sentido. Why? Por quê? Because he was teaching them through the action. Porque ele queria ensiná-los por meio da ação. They were not adequate to do what Jesus told them to do. Eles não tinham a capacidade de fazer o que Jesus ordenou que eles fizessem. They couldn't do it. Eles não conseguiam fazer. Now, they already knew they couldn't do it. They came to him to tell him about the problem. Mas eles já sabiam que não podiam fazer. Eles chegaram para Jesus dizendo, nós não temos como alimentá-los. And he turns it around. E ele vira o problema de volta para eles, It's not my problem. dizendo, não é meu problema, It's your problem. é o seu problema. Lord ever do that to you? O Senhor já fez isso alguma vez com você? He does things like that. Ele faz coisas assim conosco. Why? Por quê? Because he wants to teach you altered heart reality number 1. Porque ele quer ensinar a vocês o significado de um coração no altar de Deus. A primeira lição. I've already talked about this. Eu já falei sobre isso. He wants to teach you leader inadequacy. Ele quer ensinar a você a incapacidade da liderança. The first of our 7 realities, number 1. A primeira realidade que nós precisamos aprender, a primeira das 7, You must do what you cannot do with what you do not have for the rest of your lives. você precisa fazer o que você não consegue fazer com aquilo que você não tem para o resto da sua vida. You see, this is a paradigm miracle. Isso aqui é um milagre de paradigma. It's designed to be a picture of a principle of leadership. Na verdade, isso aqui é feito para ser uma ilustração da liderança. It's a life reality. É uma realidade da vida. It's called leader inadequacy. O nome disso é incapacidade do líder. Jesus will never give you something to do that you can do. Jesus nunca vai lhe confiar ou nunca vai lhe dar alguma coisa para fazer que você mesmo consegue fazer. If you really can do it, Se você pode fazer, then you're not doing what he wants. então você não está fazendo o que ele quer. Or you can plan it, Bom, você pode planejar, you can design it, você pode preparar, you can lay it out, você pode colocar na mesa, you can say, here's what we're going to do, você pode dizer, é isso que nós vamos fazer. and that's all good. E tudo isso é muito bom. But after that, Mas depois disso, you can't do it. você não consegue fazer. You see, you can never change someone's heart. Perceba bem, você nunca vai conseguir mudar o coração de outra pessoa. And heart change is what leadership is all about. E mudança de coração é a essência de liderança. You can build a building, Você pode construir um prédio, you can organize an event, você pode organizar um evento, you can create all the things that are needed, the environment for heart change. você pode preparar todas as coisas, o ambiente que é necessário para uma mudança de coração. But you can't change one heart.
mas você não pode mudar o coração de ninguém. During the break, Durante o nosso intervalo, one of you was asking me, um de vocês veio me perguntar, I have friends I want to bring to my group. eu tenho amigos que eu quero trazer para o meu grupo. They don't know the Lord. Eles não conhecem o Senhor Jesus. What can I do to motivate them to come? O que eu posso fazer para motivar os meus amigos a virem para o grupo? I gave him a one-word answer. Eu dei uma resposta de uma só palavra. You know what it was? Sabe qual a palavra? Nothing. Nada. You cannot make anybody respond spiritually. Você não pode levar alguém a responder de uma maneira espiritual. You can pray about it. Você pode orar por isso. You can create an atmosphere, a relationship. Você pode criar uma atmosfera, um relacionamento. You can talk, Você pode falar, but you cannot do anything to change a heart. mas você não pode fazer nada para mudar um coração. But that's what our lives are about. Mas é isso que é a nossa própria vida. Leadership ultimately is about creating the environment and the opportunity for hearts to be changed. Liderança, em última análise, é criar o ambiente, as condições para que corações sejam transformados. It's great if you get a lot of things done. É ótimo se você consegue fazer muitas coisas. It's great if you get a lot of people to be engaged. É ótimo se você consegue envolver muita gente, But at the end of the day, mas no final das contas, the question is this: a pergunta é a seguinte: whose lives did you change today? que vidas você transformou? And the answer is E a resposta? nobody's. A vida de ninguém. You can't do it. Você não consegue transformar uma vida. Only Christ in you and through you can do it. Somente Cristo em você e através de você pode mudar um coração. Yet this is what we're called to do. E é exatamente isso que nós somos chamados a fazer. You must do what you cannot do with what you do not have for the rest of your lives. Você precisa fazer o que você não consegue fazer com aquilo que você não tem pelo resto da sua vida. Here's what you must understand. Isso é o que nós precisamos entender. Christ's kind of leadership begins when we own our inadequacy. A liderança de Cristo, ela começa quando nós tomamos posse da nossa incapacidade. We can do our kind of leadership. Nós podemos fazer o nosso tipo de liderança. We can even get people to do things. Nós podemos até mover pessoas para que elas façam coisas. But Christ's kind of leadership only begins when we own our inadequacy. Mas a liderança que Cristo deseja para nós só acontece quando nós assumimos a nossa incapacidade. This doesn't make sense. Não faz To us. sentido. As leaders, we spend all our lives trying to prove that we're adequate. Nós tentamos passar nossa vida inteira provando que nós somos capazes. In our minds, that's the big debate that goes on. Na nossa mente, esse é o grande debate que acontece. I'm adequate. Eu sou capaz. I'm adequate. Eu sou capaz. I'm adequate. Eu sou capaz. We're trying to talk ourselves into it, Nós tentamos nos falar para nós mesmos que somos capazes, but it doesn't work. mas não funciona. You will never be the kind of leader Jesus wants you to be until you embrace your inadequacy. Você nunca vai se tornar o tipo de líder que Jesus quer enquanto você não abraçar a sua incapacidade. Let me back up. Until we admit our inadequacy, we will never lead from our adequacy. Enquanto você não assumir a sua incapacidade, você não vai conseguir liderar conforme a capacidade de Cristo. We'll never lead Christ's way until we hit the inadequacy wall and admit we cannot overcome it. Nós nunca vamos liderar como Cristo quer, enquanto nós não batermos naquela parede da incapacidade e admitir que nós não conseguimos. Sometimes leaders come to me and they're just desperate. Muitas vezes líderes vêm conversar comigo e eles estão desesperados. I can't do it, Bill. I just want to quit. E eles dizem, eu não consigo fazer, Bill. Eu acho que eu quero desistir.
I want to resign. Eu quero pedir demissão. I want to write a letter. Eu quero escrever uma I want to carta. make a phone call. Quero lhe fazer I aquela want to send ligação. an email. Vou mandar um e-mail. I want out. Eu quero cair fora. And I say to them, don't get out. E eu digo, não caia fora. Stay. Permaneça. You're finally at the place where God can use you. Você está finalmente no local, no momento em que Deus pode te usar. Until we admit our inadequacy, Christ can never use us. Enquanto nós não admitirmos a nossa incapacidade, Cristo não pode nos usar. We'll always lead from our inadequacy. Nós sempre vamos liderar a partir da nossa incapacidade. I want to talk with you now about how I learned this. Eu quero falar para vocês sobre como que eu aprendi isso. I knew it, Eu sabia, but I even lived that way, e eu vivi dessa forma, but I didn't understand it in the depths of my being. mas eu não havia compreendido isso na profundidade do meu coração. Until I discovered some things. Até que eu descobrisse algumas coisas. I think that we are all navigating the Leader River. Nós todos estamos navegando esse rio da liderança. And the river has shallow places and deep E places. esse rio tem lugares mais rasos, mais profundos. It has broad places and narrow places. Existem lugares mais largos nesse rio, mais estreitos. It has quiet places and rapids. Existem corredeiras e lugares tranquilos. But there are three currents that combine to form the river. Mas existem pelo menos 3 correntes que se unem para formar esse rio que eu estou falando. The first is the one I'm developing now, the biblical one. A primeira delas é aquela que eu estou trabalhando agora, que é a questão bíblica. Without the biblical current, I would not be able to understand the other currents. Se eu não tiver clareza quanto à corrente bíblica, eu não consigo compreender as outras correntes. So if you want to be a really effective leader, Então, se você quer ser um líder verdadeiramente eficaz, you must learn to ride the biblical current. você precisa aprender a navegar a corrente You bíblica. must get to know what the Bible says about leadership. Você precisa compreender o que a Bíblia diz sobre liderança. And I remember learning these principles. E eu me lembro de aprender esses princípios. I was teaching a class that I had in our church, Eu estava ensinando um curso que eu estava na nossa igreja, and I was teaching through Mark's gospel. e eu estava ensinando o Evangelho de Marcos. And God spoke to me E Deus through falou this passage, comigo through por meio these dessa passages. passagem. And I pass on to you the biblical current, the things I have been striving to learn. E eu estou passando a vocês a corrente bíblica, as coisas que eu mesmo tenho lutado para compreender. Now, the second current is experiential. A segunda corrente é experiência. I had some very intense experience working with leaders. Eu já tive experiências muito intensas trabalhando com líderes. I participated in a very intense assessment experience with 400 leaders. Eu me envolvi com uma experiência de avaliação de líderes em que nós avaliamos 400 líderes. Uma And this experiência is- muito intensa. In this assessment experience, I was part of a team with 3 other coaches. Nessa experiência, eu participei com 3 outros técnicos, trabalhando em termos de avaliação de líderes. We called it LEAD, Leadership Evaluation and Development. Nós usamos esse nome, LEAD, que é desenvolvimento e avaliação de líderes. It focused in 3 areas, plus we used an assessment tool. Eles focalizavam em 3 áreas e nós usávamos um instrumento de avaliação. The first was the personal. A primeira área era pessoal. How did the leader grow up, and what is the leader's life like as an adult? A primeira pergunta é como é que um líder cresce e como é que é a vida de um líder como adulto. So what happened in your family as you were growing O up? que aconteceu na sua família à medida que você crescia? What were the impact of that? Qual que foi o impacto disso sobre a sua vida? And what is your marriage and family like now? E como é que é o seu casamento, sua família agora?
And we always had a counselor lead that module. E nós usávamos isso por meio de um módulo que nós fazíamos. And by the way, the leaders would come having filled out as many as 100 pages on themselves when they came to us. E os líderes vinham para essa experiência, para esse módulo, tendo preenchido às vezes mais de 100 páginas sobre as suas próprias vidas. If you were married, your mate had to come with you. Se o líder fosse casado, a esposa ou o cônjuge tinha que vir com ele. We took singles, Nós aceitamos também líderes but solteiros, if you were married, your mate had to come with you. mas se você fosse casado, você tinha que vir com a sua esposa ou com o seu marido. And if you were a wife, E se você fosse uma esposa de we um dos did not líderes, lead you on a shopping expedition. nós não te levávamos para fazer compras na cidade. You know, take you to a nice place to have a little coffee and whatever. Não era assim um lugar onde levávamos você para tomar um cafezinho gostoso. You were an active participant in this process. Você era uma participante muito ativa em todo esse processo. So we had as many as 100 pages on these participants. Então nós tínhamos às vezes mais de 100 páginas And sobre we read cada uma dos We not participantes. only read them, we knew them. Nós lemos todas essas páginas e não só lemos, nós conhecíamos. We knew them better than some of the participants knew them. Nós conhecíamos algumas pessoas melhor do que outros participantes conheciam. They spent 40 hours filling out these questions, answering E eles these questions. gastaram até 40 horas preenchendo esses formulários, essas perguntas todas. And we had to have them certainly 3 weeks before they came so we could do the work we needed to E do. eles precisavam mandar esse formulário todo pelo menos 3 semanas antes do encontro, para que nós tivéssemos tempo de processar tudo isso. So sometimes they forgot what they wrote, E às vezes eles mesmos já tinham esquecido o que haviam escrito, but we remembered. mas nós lembrávamos. And we asked them questions. E nós fazíamos perguntas, And sometimes right in the middle of the conversation, because all of our sessions were individual and private, e muitas vezes no meio da nossa conversa, porque todas as conversas eram individuais, a coach to a couple, um coach com um casal, they would suddenly stop talking. de repente eles paravam de falar. And they'd say, "You're listening to us. E eles diziam assim: você está realmente ouvindo? Nobody has ever listened to me before." Nunca ninguém parou para me ouvir antes. They didn't know what to do with that. Eles não sabiam o que fazer com isso. But we kept on listening. Mas nós continuamos ouvindo. And in their personal, our counselor would work with the various issues that came out of that. E nessa área pessoal, o nosso conselheiro ia trabalhando com vários temas nessa área. And then we had a coach who would work with them in what their life dream was. E aí nós tínhamos um coach que trabalhava com eles com respeito ao seu sonho de vida. What did they believe God wanted them to do with their lives? O que é que Deus queria que eles fizessem com as suas próprias vidas? Qual era o sonho de Deus para eles? And then we talked with them about their ministry. E aí nós conversávamos com eles com respeito ao seu ministério. That was my module. Esse era o meu módulo. Is this ministry the right ministry for Esse you? ministério é o ministério correto para você? What are the issues you face? Quais são os temas, as lutas que What você are the enfrenta? struggles you have? Quais são as lutas que você tem no Is it ministério? time to change your ministry? Será que é hora de mudar o seu ministério? And then we had an assessment tool and we had a coach who worked with the assessment. E aí nós tínhamos mais uma avaliação e nós tínhamos um coach que trabalhava com essa avaliação. Now let me show you the results that we saw in many of our leaders. Deixa eu mostrar a vocês o resultado que nós vimos em muitos dos nossos líderes. Shackles. Algemas. What we saw was this. O que nós percebemos foi o seguinte: They would come like this, eles vinham para nós muitas vezes presos, not physically, não fisicamente, é claro, personally. mas pessoalmente. They'd come held by the fears of the past and Eles the present. vinham presos pelos medos do passado e do presente, And the future. e também do futuro. Sometimes they came angry. Muitas vezes eles vinham irados. Sometimes they came just without hope. Muitas vezes eles vinham sem nenhuma esperança. Sometimes the issues were in their marriage. Muitas vezes os problemas eram no casamento deles. Sometimes the issues were in their ministry. Muitas vezes os problemas eram no ministério. And they said,
I have this dream, but I'm never going to be able to do it. Muitas vezes eles diziam: eu tenho esse sonho, mas eu jamais vou conseguir realizar o meu sonho. They were shackled. Eles estavam presos. It's as if they were leaders in a box. Era como se eles fossem líderes dentro de uma caixa. And there would be many things that would mark them with this leader in a box situation. E havia muitas coisas que marcavam esses líderes como líderes presos numa caixa. Things like disappointment. Por exemplo, decepção. I didn't expect to be here at this point in my life. Muitas vezes eles diziam: eu não esperava estar aqui nesse ponto da minha vida. I thought I'd be in a better place. Eu achei que eu ia estar num lugar melhor. Or fear. Medo. I don't know where I'm going. I don't like this elder in my church. I don't like where I am, and I'm afraid I'll Eu never não get out of sei it. em que direção estou caminhando. Eu não gosto desse líder na minha igreja. Eu não sei o que fazer. Or maybe it was confusion. Talvez fosse confusão. How is this happening to me? Mas I don't understand Como é que what's isso está going acontecendo comigo? Eu não estou entendendo. on. Or maybe it was competition. Talvez fosse competição. When I was in seminary, I was smarter than that guy. Quando eu estava no seminário, eu era mais inteligente que aquele cara. If it hadn't been for me, he'd have never graduated. Se não fosse por mim ajudando, ele jamais teria I se was formado. better than he in everything when I was in Eu era seminary. melhor do que ele em tudo quando eu estava no And now his seminário. ministry is 4 times bigger than mine. E agora o ministério dele tem 4 vezes o tamanho do meu ministério. Comparison. Comparação. Maybe it was drivenness, Às vezes era assim uma força, a deep inner need to succeed uma necessidade muito grande de ter sucesso, by a standard that they have set. por um padrão que eles mesmos haviam estabelecido It para has si. nothing to do with the scriptures. Não tem nada a ver